Bom dia, paz do Senhor Jesus, irmão e irmã que está ouvindo esse áudio, que tem acompanhado esse projeto. Deus abençoe a sua vida, que você venha cada vez mais mergulhar na presença do Senhor, na sua palavra, conhecer mais a vontade de Deus, o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele vai fazer, que a sua fé e a minha também, venha cada vez mais aumentar, a nossa fé, a nossa confiança, em Deus, que a gente venha descansar no Senhor, conhecendo mais e mais, do que Ele é, o quem Ele é, o que Ele faz, do que Ele é capaz, e que a gente venha descansar nele em nome de Jesus. E hoje a gente vai ler Lucas, capítulo 5, dando prosseguimento, à nossa leitura do livro de Lucas. E é um capítulo também um pouquinho grande, mas eu vou ler. Se por acaso surgir alguma coisa assim para comentar, eu comento, Não vou procurar ser bastante breve, não vou me estender muito, Então, você que está acompanhando, pega a sua Bíblia, seu material de anotação e vamos fazer a nossa leitura. Lucas capítulo 5, versículo 1 diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Simão é Pedro, que a gente já sabe. Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E aconteceu que, quando estavam numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagava mais e mais, por isso ajuntava-se muita gente para ouvi-lo e para ser por ele curado das enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico. Estes procuravam fazê-lo entrar para pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama, até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que razoais em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer: Os teus pecados te são perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados,
Disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então, levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. E depois disto saiu e viu um publicano chamado Levi. Levi, como já falei em outro livro, era outro nome de Mateus. Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. Havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Aqui os publicanos, também como eu já falei, né, em outros livros, né, que a gente já leu, eram pessoas que serviam a Roma, né? E pecadores, naquela época, uma pessoa que era cega, uma pessoa que era aleijada, né, que tinha algum defeito físico, para as pessoas lá, né, era como se aquela pessoa estivesse naquela condição porque era um castigo de Deus, porque estava em pecado, né? Então, provavelmente ele estava ali com publicanos e pessoas que eram cegas ou aleijadas, né? Eu lembrei agora de uma cena lá da série The Chosen, né? Que mostra um pouco isso, né? Eles estão lá na casa de Mateus e aí lá tem uma mulher que é cega, né? Outro homem, se não me engano, é aleijado. Então, para os fariseus, para os escribas, para o povo de Israel, de modo geral, quem tem esses defeitos, né, físicos, são pessoas que estão em pecado, pecadores, né? E aí, por conta disso, eles são vistos, né, como pecadores. E aí, versículo 31. E Jesus respondendo disse-lhes: Não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe então eles: Por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações como também os fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse: Podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado. Então naqueles dias jejuarão. E disse-lhe também uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para coser em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita o vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres. Então nascerá o vinho e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, assim ambos juntamente se conservarão. Ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Então aqui, né, a importância do jejum. O que o jejum faz, né, conosco? O jejum, ele nos renova, né? É um processo, né, de renovo, de purificação, de fortalecimento. Então, cada vez mais que a gente vai jejuando, a gente vai se renovando diante do Senhor, né? O Senhor vai renovando a nossa mente, vai renovando a nossa alma e a gente vai tendo mais experiência, né? A gente vai tendo assim, como é que pode dizer? Mais maturidade, né? Então, quanto mais a gente vai passando tempo, que a gente vai jejuando, se consagrando, né? Se dedicando ao Senhor, a gente vai se renovando, né? Nossa alma, nossa mente, e a gente vai ficando mais amadurecido. Então, o vinho novo, né? Ele tem que estar em odres novos. Então, cada pessoa, novos na fé, eles passam por um processo e os que estão mais antigos, né, na fé, é para outro processo, né? Um processo mais amadurecido, né? Então essa pessoa acaba tendo mais experiência espiritual, acaba tendo mais maturidade espiritual, né? E quem tem maturidade espiritual, né, que consegue chegar nessa maturidade espiritual, porque a cada dia que vai passando a gente vai tendo mais maturidade espiritual. Eu tava aqui falando aí, uma pessoa me chamou e quebrou um pouco meu raciocínio, mas vamos retomar aqui, retomar aqui ao raciocínio. A gente tava falando aqui sobre o jejum, né? Aí o jejum, ele faz isso, né? Ele nos renova,
né? Ele vai nos amadurecendo, né? Cada vez que a gente vai se consagrando, mais e mais a gente vai se amadurecendo, vai tendo mais experiência com Deus, né? Então a gente vai tendo mais conhecimento também, mais sabedoria, né? De coisas espirituais, coisas bíblicas. Então, cada vez mais o Senhor vai nos renovando, né? E quando a pessoa inicia, né, a sua consagração, a sua jornada com o Senhor, então o processo é um. E aí, com o passar do tempo, vai mudando, né, um pouco o processo. E cada vez mais vai mudando, né? O processo, a cada vez que a gente vai amadurecendo, vai mudando também o processo. Então, o desejável é o que? É o vinho velho, né? Quanto mais experiência a gente tiver, mais tempo a gente tiver com Deus, melhor, né? Mas a pessoa que tem mais experiência, ela tem assim porque às vezes eu esqueço as palavras, mas ela tem assim uma envergadura ou uma postura ou uma estrutura, né, diferente daquele que está iniciando agora a sua fé, né? Então não é apropriado colocar uma pessoa, né, que está iniciando a sua fé agora com responsabilidade ou para passar em uma provação, em uma luta, né? É da mesma forma em que uma pessoa que está há mais tempo, né, na presença de Deus. Então cada pessoa, né, necessita, né, passar por processo, mas de acordo com a sua estrutura, de acordo com a sua capacidade, e o Senhor, ele sabe fazer isso, né? Aquilo que a gente passa, né, por mais que seja difícil, o Senhor, ele sabe que a gente aguenta, né? E está ali de acordo com a nossa capacidade, porque ele também nos capacita, né? Então, uma pessoa que é novo na fé, tem uma forma, né, de o Senhor tratar, e uma pessoa que está mais tempo também precisa passar por esse renovo, também precisa passar por esse tratamento, mas é diferente, né? E o nosso desejo é cada vez mais estar mais amadurecidos, mais maduros, né, na presença de Deus, né, do Senhor. Então, né, que a gente venha cada vez mais, né, nos renovar nossa mente, né, renovar nossa alma diante de Deus e, como diz aqui, né, ser vinhos velhos, né, diante de Deus, né, vinhos mais amadurecidos, mais com experiências, com estrutura melhor, né, para aguentar também afrontas maiores, né, para que a gente também esteja com mais coragem, mais fortalecidos, com mais força também para enfrentar, né, desafios maiores. Então, que Deus abençoe a nossa vida, que a gente continue mais e mais querendo, né, se aperfeiçoar na presença do Senhor. E Deus abençoe, né, você, a mim, a todos nós, né, nossos familiares, nossos irmãos e amigos. E até a próxima.